Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em mais uma quarta-feira e hoje nós vamos dar continuidade ao livro Sem Consciência, do Robert Hire. Hoje estamos no capítulo 3, que fala sobre o perfil do psicopata em relação aos sentimentos e relações. Então, se você quiser saber de todos os detalhes, já sabe, fica aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira também. Aqui eu trago casos criminais, síndromes, transtornos e agora um livro da área também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like no começo do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. Gente, pode ficar um barulho do ventilador aqui, o meu cabelo voando, mas é porque tá muito quente e eu não consigo gravar sem o ventilador, então ele vai ficar aqui. E outra coisa que eu não gravei vídeo na quarta-feira da semana passada, estava muito corrido, semana de provas, tive que estudar para as provas e entregar diversos trabalhos, então agradeço a compreensão de vocês, mas pretendo continuar sim a trazer os capítulos desse livro. Outra coisa que eu quero saber de vocês também é se vocês estão gostando desse novo quadro, se vocês querem que retorne ao anterior, ou se também vocês têm alguma ideia de algum outro quadro para o canal. Eu quero muito saber de vocês, eu estou fazendo esse vídeo para vocês, então eu espero que seja um conteúdo que realmente esteja sendo algo que vocês possam estar assistindo e gostando dele, claramente. Mas é isso, vamos parar de enrolação e ir direto ao ponto. Antes disso, dá um oi pra galera, Alexandre. Olá! Olá, com essa animação de... Olá, tudo bem? Estamos agora no Em Mente especial. Isso aí. E é isso, gente, vamos então começar a falar. E sempre eu leio um trechozinho do começo do capítulo e hoje eu vou ler pra vocês também. Se eu me preocupo com as outras pessoas, difícil essa, mas bem, eu acho que sim. Mas não deixo meus sentimentos saírem do controle. Quer dizer, eu sou carinhoso e afetuoso como qualquer um, mas para falar a verdade, todo mundo quer ferrar a gente. Cada um tem de cuidar de si, guardar seus sentimentos. Se você precisa de alguma coisa, ou então se alguém ferra você, ou então tenta dar uma rasteira, você tem de se virar. Fazer o que tem de ser feito. Se eu me sinto mal quando machuca alguém, eu sinto às vezes. Mas na maior parte risos. Sabe como é quando a gente mata uma mosca? Essa frase foi dita por um psicopata que cumpria pena por sequestro, estupro e extorsão. Então vamos lá, e eu quero falar pra vocês o que eu falei no vídeo anterior. Essa é apenas um vídeo a caráter de informação, não é para fazer o diagnóstico. A avaliação de psicopatia é um manual que ele é extremamente complexo, precisa de um profissional altamente capacitado para dar um diagnóstico preciso. E é isso, gente, vamos começar a falar. Primeiramente, os psicopatas têm características na sua personalidade como ser eloquentes e superficiais. As conversas deles podem ser extremamente divertidas, envolventes, e eles sempre parecem saber do que estão falando. Tem um caso no livro que vai citar de uma mulher que estava fazendo uma entrevista com um psicopata. Ela trabalhava na área e ela disse que quando ela pegou a prancheta e foi sentar-se na mesa, a primeira coisa que o psicopata disse para ela era que ela era muito bonita. E durante toda a entrevista ele ficou elogiando dela, falando dos olhos, do cabelo. E quando ela levantou, ela sentiu uma coisa diferente. Ela sentiu que realmente ela estava bonita. Depois de um tempo, quando ela pensou sobre aquela situação, ela se sentiu uma tola por ter se deixado levar por aquela conversa fiada. Então, para vocês terem uma ideia como uma conversa de um psicopata pode ser tão eloquente, tão envolvente, que pode enganar muitas vezes até o profissional da área, porque ele sabe o que falar exatamente na hora certa e o que você quer ouvir dele. Eles normalmente podem falar que eles são formados em alguma coisa em psicologia, sociologia, que eles são mestres, doutores em diversos assuntos. E para leigos que não conhecem a área, eles realmente parecem que estão falando a verdade, que aquilo é realmente de fato o que é, mas se eles forem conversar com alguém que realmente entende do assunto, essa pessoa logo notará que a conversa dele não passa de uma conversa extremamente superficial e eles não sabem, por exemplo, falar mais de 2 linhas sobre aquele assunto. Mas pode ser que exista psicopatas formados mesmo, ou não? Pode ser, claro que pode ser. Como pode ser ele ser formado em uma coisa e dizer que é formado em outra, ou ele ser formado realmente no assunto, ou ele dizer que tem diversas formações quando ele tem apenas uma só. Sabe aquela musiquinha de criança? Ah, barata diz que tem uma saia de filó, é mentira. E se o psicopata for formado e diagnosticar ele mesmo? Um psicopata e aí?
Tem um caso que eu não vou lembrar o nome, mas eu ouvi numa aula, que eu não vou lembrar realmente, mas eu posso pesquisar aqui e trazer no outro vídeo, do professor que estava falando de um cara que ele era neurologista e ele se diagnosticou como psicopata. Ele até falou que ele teve uma infância tranquila, os pais dele eram pais acolhedores, ele não teve trauma de infância, então ele de certa forma não desenvolveu nenhum gatilho para que ele pudesse praticar essa maldade com outras pessoas. Mas de acordo com todos os exames que ele fez nele mesmo, ele viu que ele não era capaz de ter emoções, que as características dele eram de psicopata, mas ele não sentia o prazer de fazer mal às outras pessoas. Então realmente isso pode acontecer. Normalmente psicopatas não vão procurar ajuda quando eles sabem que tem essa condição, porque eles não veem essa questão do comportamento deles como um problema. Então realmente varia muito de pessoa para pessoa, apesar de ser um transtorno que tem sintomas que descrevem ele, ainda é subjetivo de pessoa para pessoa. Uma pessoa lidar com esse transtorno quando ela possui varia de pessoa para pessoa. Outra questão também na personalidade dos psicopatas é que eles são egocêntricos e grandiosos. Tem uma frase que diz assim: o mundo girava em torno dela enquanto ela brilhava. Não era a estrela mais brilhante, mas a única estrela. Essa frase foi dita por Anne Hurley em relação a Diane Dawes, que era uma mulher que em 1984 ela atirou nos seus 3 filhos, matando um e deixando 2 com sequelas permanentes. Então realmente eles se veem nessa questão e eles demonstram às outras pessoas que eles não são simplesmente a estrela mais brilhante, eles são a única estrela na Terra. É como se o mundo fosse um jogo de tabuleiro, que ele é o Deus desse mundo e ele pode mover as peças de acordo com o que ele quiser, de acordo com o seu bel prazer, e que as outras vidas não têm importância como a dele, e que apenas o que ele quer fazer com determinada pessoa é o que realmente importa e o que ele irá fazer. Outra questão também é claramente eles possuem ausência de remorso ou culpa. Eles não conseguem se colocar no lugar das outras pessoas, eles não conseguem entender como são esses sentimentos que as outras pessoas estão sentindo quando lidam com as sequelas do que eles fizeram. Tem um caso de um psicopata que ele vai citar nesse livro, que é questionado para ele se ele sente remorso ou culpa por um homem que ele atirou em um assalto, e esse homem precisou passar 3 meses no hospital para se recuperar de toda aquela sequela. E ele falou que ele não tinha remorso por aquilo e que aquele homem teve que passar 3 meses, mas agora ele estava pagando por muito mais tempo, então por que ele ia pensar naquilo se ele tinha mais coisas ali para se preocupar? Outra coisa também é que o Ted Bundy, que foi, acho que o maior psicopata americano, que todo mundo sabe, todo mundo conhece a história dele, é que realmente quando questionado também sobre a situação da culpa do que ele fez, ele fala que ele não sente culpa, remorso, claramente, e que as coisas que estão no passado é apenas um sonho que não deve ser mencionada ou lembrada, até porque já passou. Esse sonho que ele se refere deixou ali centenas de meninas, de mulheres vítimas dos seus crimes, centenas de pessoas que perderam a vida por conta dele. Outra coisa que ele falou sobre a culpa também é que a culpa nada mais é do que um controle social para controlar o comportamento das pessoas. Então é algo que não tem sentido, que é apenas para controlar, para que as pessoas não façam o que elas querem fazer devido a esse sentimento denominado para controle por nome de culpa. Eles podem claramente até verbalizar, dizendo: eu me arrependo, porque pode querer uma pena menor, mas se for realmente questionado, aprofundado, eles vão rapidamente se contradizerem, porque eles não sabem explicar como é esse sentimento de culpa. E se um psicopata for vítima de outro psicopata? Será que ele vai pensar, e aí? Pensar como assim? Que a outra pessoa tá certa. Não, porque tipo assim, apesar do psicopata pode ser vítima de um psicopata, ele não enxerga o outro psicopata grandioso como ele é. Ele enxerga apenas ele. Ele não então, tá nem pra ele sempre vai ser vítima. Na verdade, não é nem no lugar de vítima. Ele sempre vai ser a pessoa que vai estar fazendo os outros de vítimas. O certo. E se ele for vítima de alguém, ele vai ver aquilo nada mais como apenas um contratempo passageiro na vida dele, mas que ele é superior àquela situação também. Outra coisa que vocês devem saber, que é muito citado, é a falta de empatia. Eles basicamente não conseguem experimentar e enxergar os sentimentos que nós humanos
pessoas, apesar que eles são humanos também, mas eles não conseguem ver esses sentimentos que nós tanto sentimos e que nós tanto falamos também. Eles veem que basicamente não existem fracos no mundo, existem idiotas. Todo idiota é fraco e todo fraco é idiota, e que são pessoas assim e que precisam ser e que devem ser, na verdade, exploradas, já que são assim. Tem um caso que vai estar nesse livro de um jovem que matou outro garoto em uma disputa de gangues, esfaqueado, e ele vai dizer o seguinte: ó, coitadinho do infeliz, zombando, e depois ele diz o seguinte: não tente me amolecer com essa merda. Aquele escarro teve o que merecia. Agora eu tenho mais coisas para me preocupar. Ele falou nisso apontando para os policiais, que agora a condição que ele estava preso era mais importante do que a vida de um garoto que simplesmente foi perdida. E outra coisa que você pode até questionar, mas como que psicopatas às vezes são pais de famílias, têm irmãos, têm irmãs, têm filhos, têm esposas, têm maridos, e que eles realmente parecem se importar e não fazem mal àquelas pessoas, e eles realmente parecem amar. Como que pode fazer isso, sendo que na verdade eles têm falta de empatia? Tem algum palpite, Alexandre? Sinceramente não. Porque existe psicopatas que fazem coisas ruins dentro da família. Exatamente. Mas tem o outro lado dos psicopatas que não, que, exemplo, teve o Máscara BK, que tem até o livro dele, ele era pai de família e ele nunca fez mal à esposa ou os filhos deles. Ele fazia mal para as pessoas de fora. Então tem casos e casos, né? Depende do que o psicopata sentirá prazer. Mas, basicamente, essa questão não é que ele enxerga as pessoas como realmente seres humanos e que ele ama essas pessoas, até porque eles não conseguem sentir essas emoções. O que ele vê as pessoas próximas a ele, se ele não querer machucar essas pessoas, claramente, é que elas são objetos dele. Não é nada mais como, por exemplo, um carro. Ele precisa cuidar daquilo porque é dele. Então ele vai proteger, ele vai fingir, ele ter um amor porque é algo que é dele e ele tem que cuidar e zelar. E aquilo deixa ele confortável, mantém ele em uma posição social confortável, que ele se sente bem naquele meio familiar. Então não quer dizer que ele sinta amor, porque tem até muitos casos de um psicopata que foi encontrado e a família fala sobre ele, fala: eu nunca imaginei, ele sempre foi um bom pai, sempre foi um bom marido, mas como? É basicamente por isso. E aqueles psicopatas que assassinam o próprio ídolo, por exemplo? Igual o fã do... acho que era do John Lennon, não lembro. Uhum. Teve também aqui no Brasil o fã da Ana Hickman, que tentou assassinar ela. Pelo menos o que a mídia dizia era que ele amava muito aquela pessoa. Basicamente, eu acho que isso vai depender de situação para situação. Eu não sei, realmente não foi um caso assim que eu vi sobre o laudo psicológico dessas duas pessoas que matou o John Lennon ou a Ana Hickman. Até porque tentou matar a Ana Hickman, ela tá viva, graças a Deus. Basicamente, em alguns casos é porque é pelaquela questão, eu amo tanto. Tem um caso que eu não vou lembrar exatamente, que vai ser um bom exemplo, que eu não lembro exatamente o nome da pessoa, meu Deus, meu nome é péssimo, mas eu lembrei. Era de uma menina que ela tinha uma vida de atriz e que ela sempre fazia filmes, séries, coisas mais infantis. E uma vez ela já tinha crescido, ela foi fazer um filme mais romântico, que teve algumas cenas que foram mais adultas. E tinha um cara que era extremamente fascinado por ela, apaixonado, entre aspas, porque era uma obsessão. E quando ele viu aquela cena, ele ficou com muita raiva. E ele matou ela por causa daquilo. Porque, ele basicamente não conseguiu ver a menina que ele amava, entre aspas, que ele tinha uma obsessão, nas mãos de outro homem, ou fazendo uma coisa que ele considera que ela não possa fazer. Pode ser também um exemplo para outras pessoas. Aquele ator que eu amo, entre aspas, novamente, começou um relacionamento. Vou ficar doido, eu não quero isso, ele tem que ser meu. E vai lá, e ele fez um comportamento, uma coisa que não está no padrão de comportamentos dele, então aquilo está errado. Ele está fugindo daquela idealização da minha mente, então a pessoa decide ir lá e matar, por exemplo, mas vai variar de caso para caso. Nesse livro vai estar outro caso também de uma mulher que ela deixa que o seu marido abuse sexualmente da sua filhinha de 5 anos de idade. E ao ser questionada por que ela fez aquilo, ela falou que ela estava cansada e que ela não queria ter relações com o marido dela naquela noite, então ela deu a filha dela. E quando os policiais claramente retiraram a guarda dela, a guarda da criança dela, ela ficou indignada, porque basicamente ela disse que eles não tinham direito de fazer aquilo, já que a filha era dela, era um objeto dela,
e o bem-estar da criança era propriedade dela, então ela poderia fazer o que quiser com a menina. Então é basicamente isso, eles veem pessoas como objetos, até pessoas que eles dizem amar, entre aspas, como objetos. Outra característica também da personalidade é a pessoa ser enganadora e manipuladora. Eles não se sentem nem um pouco intimidados com a possibilidade ou até com a certeza de serem pegos naquilo que eles estão fazendo. Eles não têm nenhum medo de fazer aquilo. Eles têm até um prazer por enganar e eles se orgulham também dessa habilidade. Tem até um caso de um psicopata falou que mentir é como respirar. Então ele mente tão naturalmente, fala aquelas coisas de maneira tão natural que normalmente engana as pessoas, porque como que uma pessoa pode ter tanta certeza de uma mentira e falar reforçadamente aquilo e aquilo mais? Tem um caso que eu conheci assim de um pouco mais pessoal, que eu não vou citar nomes, mas de uma pessoa que basicamente ela costumava falar que eu vou reforçar aquela mentira até ela ser uma verdade. Então, eles vão reforçar aquilo constantemente, mesmo que a pessoa que está do lado esteja vendo que aquilo não é certo, mas eles vão continuar reforçando, vão continuar manipulando, até de tanto aquela mentira ser dita, ela parecer uma verdade. Então, normalmente, psicopatas, eles se envolvem em fraudes, em trapaças, e eles veem o mundo basicamente como predadores e presas. Eles são os predadores e estão ali caçando as suas respectivas presas. Outra questão também das personalidades é que eles possuem emoções rasas. E o que isso quer dizer? Tem uma frase do Ted Bundy, novamente, que eu vou citar aqui para vocês, que ele disse o seguinte quando os policiais o encontraram na sua casa: eu sou filha da P mais sangue frio que já encontrei. E apesar deles serem sem emoções, como tantas vezes eu citei aqui pra vocês, eles podem realmente fazer representações que na verdade eles possuem. Eles fazem ali representações dramáticas, mas elas são extremamente superficiais. Quando aprofundado no tema para saber se realmente a pessoa está sentindo aquilo, eles não vão saber descrever exatamente como aquele sentimento funciona, porque eles não sentem. É como se eles soubessem a letra, mas não soubessem a música. Outra coisa também é que alguns estudos sugerem que eles possuem proto-emoções. O que são proto-emoções? São basicamente reações imediatas a necessidades ali que surgem. Então é uma emoção, entre aspas, que não pode ser considerada nenhuma emoção de verdade, que vai surgir devido a uma necessidade que surgiu dado aquele momento. Tem um livro escrito por Jack Abbott que ele tentou racionalizar todas as crueldades que ele já fez na vida dele e que ele diz a seguinte frase que eu vou ler aqui para vocês: há emoções, um espectro inteiro delas, que eu conheço só de ouvir falar, das minhas leituras e da minha imaginação imatura. Eu posso imaginar que estou sentindo essas emoções e sei, portanto, que elas são, mas eu não sinto. Aos 37 anos de idade, sou somente uma criança precoce. Minhas paixões são as mesmas de um garoto. Então, eles podem falar que estão sentindo determinadas emoções porque a humanidade fala disso. Nós falamos o tempo inteiro sobre como as emoções funcionam e eles podem falar que sente aquilo, mas eles realmente não sabem o que é sentir, porque nós sentimos determinados sentimentos e a gente não sabe, às vezes, externalizar isso de maneira tão precisa. Às vezes a gente só realmente sabe sentir porque sentimentos são complexos, não são uma coisa que pode ser extremamente racionalizada. Eles realmente só não sabem o que é sentir. Inclusive, tem registros biomédicos que eles não possuem as respostas psicológicas que normalmente são associadas ao medo. E você sabe que devido ao medo é que nós não fazemos diversas coisas. Por exemplo, às vezes até alguma pessoa pode ter vontade de fazer alguma coisa ruim, mas ela não vai fazer porque ela tem medo de ser pega. E eles não têm esse medo, é por isso que eles são tão impossíveis. Eles não têm medo porque é um sentimento e sentimento para eles não existe. Gente, mas é basicamente isso. No próximo capítulo eu vou trazer para vocês sobre o perfil, mas já é relacionado ao estilo de vida de um psicopata. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo de hoje. Agradeço muito por você ter assistido. E, gente, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque pode ter alguma pessoa que tem alguém do lado dela que tem características que pode parecer com essa, e essa pessoa evite também de ter alguma sequela devido a estar no mesmo ambiente de pessoas assim. Mas, novamente, repito, é muito bom você procurar ajuda profissional, porque isso é apenas a caráter de informação. Eu te agradeço muito por ter assistido até o final. Valeu, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.